Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, 1 Samuel capítulo 14 ao capítulo 16. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozês, a outra Senê. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. O voto de Saul.
Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, e entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá
e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe, o da mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaás. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Capítulo 15. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque,
e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Samuel mata a Agag. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé:
o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi tange sua harpa perante Saul. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Que Deus o abençoe. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.